Estamos acompanhando a sessão do Supremo, que discute o julgamento aí da anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Vai ser discutida a decisão monocrática do ministro Fachin, que transferiu os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal, anulando os processos, as decisões de Curitiba, do Paraná, do ex-juiz Sérgio Moro. Então são duas discussões aí avaliando dois processos, uma solicitação da PGR que é derrubar a decisão individual do ministro Fachin e restabelecer as condições do ex-presidente Lula. Já a defesa do ex-presidente Lula quer uma ampliação dos benefícios dados a ele, a continuidade dos processos que questionam a conduta da Justiça Federal do Paraná, para que todos os processos possam ser revistos e talvez até anulados. E nós vamos falar sobre a situação política que essa decisão envolve agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar contigo. Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. Mas fica a expectativa aí em relação à decisão do plenário, se conta aí com a manutenção da decisão do ministro Fachin, que tornou o ex-presidente Lula elegível, e a gente tem visto várias declarações do presidente Lula e uma movimentação com toda a intenção de ser candidato às eleições presidenciais do próximo ano. E eu queria saber como é que você analisa hoje a configuração política que nós temos, as discussões se haveria uma terceira via, quais seriam as condições de o ex-presidente Lula participar dessas eleições do ponto de vista político. A gente vê tentativa de formação de frentes aí que iriam contra tanto o ex-presidente Lula como o presidente Bolsonaro que ainda preserva aquela fatia do eleitorado que o levou ao segundo turno e consequentemente à vitória nas eleições anteriores, não é? Perfeito, Denise. Vamos lá. Sua pergunta aí tem várias dimensões. Vamos explorar a primeira delas. Presidente Lula disputa diretamente ou indiretamente a presidência da República desde 1989. Então, o presidente Lula perdeu para o Collor no segundo turno, perdeu para o Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno por 2 vezes, tornou-se presidente no segundo turno por 2 vezes, fez Dilma Rousseff presidente como sua sucessora 2 vezes no segundo turno e conseguiu colocar Haddad no segundo turno de 2018. Então, isso não é desprezível do ponto de vista político e longe disso ainda ser do ponto de vista eleitoral. Então, o presidente Lula e o PT são forças políticas ainda bastante intensas e presentes no Brasil. Então, tendo condições de disputar e levando em consideração aquele discurso que ele fez, então logo a decisão do ministro Fachin tinha sido proferida de forma monocrática, me parece, como eu escrevi num artigo, que o Lula está de volta ao jogo. Então, ele tem todas as condições se a justiça mantiver a possibilidade dele se tornar elegível, enfim, porque na lei da ficha suja, condenação em segundo grau o torna inelegível. No momento, mantendo a decisão do ministro Fachin, ele está de volta ao jogo. O que isso implica? Em primeiro lugar, implica um temor por parte do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro queria de qualquer maneira, alguém do PT para disputar com ele no segundo turno. Ou seja, a polarização, ela interessa especialmente ao presidente Bolsonaro pelo seu estilo de governo. Assim, ele foi eleito e ele manteve esse discurso e uma prática de confrontação. Agora, certamente, se era um candidato do PT que ele gostaria de ter no segundo turno, possivelmente, novamente, o Fernando Haddad, jamais seria, da perspectiva do Bolsonaro, ter o Lula para enfrentar. Até porque o Lula tem uma trajetória política e uma retórica muito boa, independente daquilo que ele está falando ser correto ou não, ser verdadeiro ou não. Não é essa a questão. A questão é analisar o presidente Lula na sua dimensão discursiva e política. Com isso, a presença do Lula, primeiro, então, já fez com que o Bolsonaro, nas horas seguintes, nos dias seguintes, reagisse à presença e àquele discurso do presidente Lula e, óbvio, que aí as forças políticas começaram a repensar como seria uma disputa agora com duas figuras que, de certa maneira, têm carisma, têm uma posição muito forte e, às vezes, resvalam em características populistas. De um lado, o Bolsonaro, do outro lado, o Lula. Nesse sentido, qual é a possibilidade de uma terceira via? No fundo, dada que as projeções mostram que o Bolsonaro tem na casa de 30% de apoio, existe um bolsonarismo mais resiliente, mais forte,
que os especialistas indicam, né, especialistas em dados quantitativos, indicam ali de 15% a 20%. Mas a questão é, existe um apoio e este percentual virtualmente colocaria Bolsonaro no segundo turno. A grande questão é que o Lula também sempre teve, e o PT também sempre teve, em torno de 1/3 do eleitorado que sempre lhe foi fiel. O que significaria que também, se comparado às projeções, a perspectiva de voto daqueles candidatos que se colocam à disposição, por exemplo, Dória, Luciano Huck, que ainda não decidiu se será ou não candidato, o ex-ministro Mandetta, Ciro Gomes, né, enfim, esses pelo menos que se apresentariam, num primeiro momento, não chegam nem perto da dimensão eleitoral, da musculatura eleitoral que tem Bolsonaro e Lula. Portanto, muitos já ficam imaginando, seria possível uma frente ampla, ainda no primeiro turno, que pudesse superar Bolsonaro e Lula? Particularmente, eu creio, pelos dados que nós temos, pela dimensão eleitoral que os dois apresentam, ser muito difícil uma terceira via se constituir no primeiro turno. No segundo turno, aí vai jogar uma coisa importante, que é a rejeição que cada um dos candidatos tem. Então, a rejeição ao Lula é alta e a rejeição do Bolsonaro também é alta e está subindo mais ainda como resultado da gestão ou da falta de gestão no que tange a pandemia, Denise. Inclusive eu ia colocar essa circunstância política do do presidente Bolsonaro, depois eu quero falar também do ex-presidente Lula, mas se imaginava uma vida mais fácil para Bolsonaro com a proximidade do Centrão, e a gente vê dificuldades enormes agora, e eu acho que um indicativo importante desse sentido é todo o impasse em torno do orçamento. Não houve facilidades, ao contrário, foram impostas emendas parlamentares, que teve até uma negociação com o presidente Bolsonaro também, interesses aí em obras municipais, mas o fato é que se demonstra aí um pouco compromisso com responsabilidade fiscal, né, e dificuldades aí para a equipe econômica conseguir avançar em algumas propostas mais concretas, né? A ponto, até você sabe disso, do ministro Paulo Guedes dizer que se o orçamento passar dessa maneira, ele entregaria o cargo. Então, inclusive, já tem esse tipo de discussão que os cronistas de Brasília, colegas seus jornalistas, já trazem à tona nas suas publicações. A questão é que nós sempre soubemos que o Centrão, ele não mantém fidelidade com nenhum presidente, né? O Centrão sempre foi voraz na busca de poder, mas especialmente o que implica na política pragmática, concreta, na política miúda, não naquela política com P maiúsculo, que é a política que orienta a construção de valores, de ideais, da democracia e até de valores republicanos. O Centrão está ligado muito a esta voracidade por cargos, a voracidade por verbas, né? Então, não necessariamente que isso signifique corrupção. Agora, vale lembrar sempre que o bolsonarismo, quando iniciou, ele decidiu não ter uma frente ampla, uma coalizão ampla para governar. Num primeiro momento, o presidente Bolsonaro optou por negociar com as frentes parlamentares, com grupos mais consolidados, cujas temáticas são específicas, só que não dá para fazer a política do dia a dia do Congresso Nacional e conquistar a governabilidade apenas com as bancadas, né? Então, o que acontece? O Centrão, ele foi muito atacado no discurso pelos bolsonaristas. Não nos esqueçamos que o ministro general Heleno chegou até a parodiar uma música dizendo, né, se gritar pega Centrão, não sobra um meu irmão, que é um sambinha que diz se gritar pega ladrão, não sobra um meu irmão. Então o Centrão foi atacado, duramente atacado, como a velha política, como o principal representante da velha política. O que é a velha política? É o toma lá da cá, é a troca de apoio por emendas parlamentares, por cargos, é o fisiologismo e, no limite, às vezes até mesmo a corrupção. Só que o presidente Bolsonaro, para se vacinar, não contra a Covid, mas contra um possível processo de impeachment, trouxe o Centrão para o governo. E aí, esta coalizão que tem o Centrão não é uma coalizão programática e que dá segurança para o governo Bolsonaro. Tanto que a armação que foi constituída nesse orçamento, que muitos especialistas dizem que deveria ser começado de novo, teria que se reiniciar esse orçamento, é indicativo que, se o presidente
aprova o orçamento, pode incorrer em crime de responsabilidade e estourar o teto de gastos, que já não é simples, o gasto que o Brasil vai ter, que o governo vai ter por conta da situação pandêmica. Agora, não aprovar também tem o Centrão que vai pressionar. E as últimas movimentações naquela mini reforma ministerial feita de sopetão mostrou que o Centrão conseguiu afastar o chanceler Ernesto Araújo e também conseguiu colocar uma deputada neófita de primeiro mandato, mas para fazer articulação política do Centrão junto ao Executivo. Então, Denise, a situação é bem menos confortável, conforme você me perguntou, do que se imaginava, até porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado foram eleitos com apoio do Palácio do Planalto e a vida do presidente Bolsonaro não tem sido fácil por vários motivos, mas um desses motivos é que o Centrão não é fiel a ninguém. O Centrão estava no governo Dilma, ali com a presidente Dilma, e a abandonou o navio sem nenhum problema, e presidente Dilma avançou para o processo de impeachment que lhe tomou o poder, sendo passado o poder para o ex-presidente Michel Temer. E ainda que a CPI da Covid tenha uma amplitude maior e possa investigar também a destinação de recursos recebidos do governo federal por estados e municípios, pode impor algum desgaste adicional ao presidente Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma, ao presidente Bolsonaro, ao ex-ministro Eduardo Pazuello, ao ex-ministro, ex-chanceler Ernesto Araújo. Vale ressaltar que tudo que o presidente fez numa sociedade hiperconectada em rede, sobretudo o presidente que gosta muito das redes sociais, tudo isso está gravado, está documentado, as lives que foram feitas, as declarações, as entrevistas, aquele encontro que ele tem com seus apoiadores quando ele sai do Palácio do Planalto. Então o presidente Bolsonaro escolheu, ele optou por uma trajetória política, ele optou e tomou várias decisões a partir dessa opção inicial, e agora, claro, que os atores políticos vão cobrá-lo, e vão cobrá-lo numa CPI, o que não é nada confortável. Claro que colocar também nessa CPI possíveis desvios de recursos federais, de prefeitos e governadores, pode diluir um pouco, claro, a responsabilidade que estaria a cargo do presidente da República e dos seus ministros. Só que, de qualquer maneira, tem aquela história que você sabe, porque acompanha a política há um bom tempo, que CPI todo mundo sabe mais ou menos como começa, mas ninguém tem certeza de como ela pode terminar, com responsabilizações, com indicações, com desgaste político, até mesmo com questões que giram em torno de responsabilização criminal pelas decisões que foram tomadas ou que não foram tomadas, Denise. Agora, por outro lado, o ex-presidente Lula consegue derrubar a rejeição que ele vem tendo desde todo o processo da Lava Jato, desde a prisão dele. Nós sabemos que Bolsonaro se elegeu muito com aquele discurso anticorrupção, se colocando mesmo como opositor do PT, como alguém capaz de derrubar a imagem do ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores como um todo, porque nós tínhamos Haddad concorrendo com ele. Hoje, ou no ano que vem, como é que ficaria essa polarização? O ex-presidente Lula consegue diminuir o desgaste que ele teve, ou seria novamente um voto anti-PT mais forte do que o voto anti-Bolsonaro, por exemplo? Aí que está a questão. Eu acho que este é o aspecto fundamental a ser considerado, que é o nível de rejeição dos dois possíveis potenciais candidatos, do Bolsonaro e do Lula. A grande questão é que neste momento e daqui para frente, o desgaste maior tende a ser de quem está no governo, que é do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter que acertar as contas politicamente e com a sociedade brasileira das opções que ele teve durante a pandemia. Outro aspecto, em 2018 o antipetismo estava muito forte, a Operação Lava Jato vinha numa sofisticação e complexidade que estava julgando, investigando, julgando e condenando figuras do topo da elite econômica e política, inclusive o Lula foi preso por conta disso. Houve 2 anos antes o impeachment da presidente Dilma. Então, assim, aquele conjunto de fatores cujo antipetismo deu muita força ao bolsonarismo não se repetirá na mesma intensidade em 2022. Agora, qual é a possibilidade do Lula, como você me perguntou, diminuir a sua rejeição? Primeiro, o Lula é um animal político. Ele, como poucos políticos brasileiros, domina o discurso político e a retórica. De novo, não significa que o que ele fale seja verdadeiro.
né, o que ele fale seja efetivamente a realidade, tal como ela é. Mas ele tem um domínio, ele sabe discursar, ele sabe envolver os seus ouvintes, e isso ficou muito claro no discurso que ele fez no ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos. Tão logo ele teve a condenação anulada por entender que Curitiba não era a vara específica para aquele processo, por conta do ministro Fachin ter tido a decisão monocrática. Segundo ponto, o Lula já no discurso fez um aceno ao centro, às forças mais moderadas. Então o Lula buscou já dialogar um pouco com o centro, falou para o empresário, falou para as lideranças internacionais. Então o Lula tem uma projeção internacional que o Bolsonaro fez questão de não ter também. Então o Lula pode caminhar mais ao centro, é mais característico o Lula caminhar ao centro, até porque quando o PT chegou ao poder efetivamente com o presidente Lula, havia um empresário como vice, o José de Alencar, que amainou uma figura que possivelmente poderia ser entendida como radical. E vale ressaltar que o mercado, os banqueiros tiveram uma abundância, ganharam muito no governo do PT. Então, assim, esses são elementos, a moderação do discurso, caminhar para o centro, e o último, a possibilidade do Lula, com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, a anulação das suas condenações, usar a possibilidade de se apresentar como uma vítima de uma armação jurídica e institucional, e com isso ele ganha força. Então veja que a situação, né, potencialmente, aí como diria lá o ex-ministro Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, neste momento, se pensar nos cenários para 2022, a tendência, a não ser que o presidente Bolsonaro reverta muitas opções suas, a tendência é de um aumento do desgaste do Bolsonaro, que vale ressaltar, como o presidente tornou-se a vidraça, quando o deputado era uma pedra que era arremessada contra as outras vidraças, agora ele próprio é a vidraça, então ele mudou de posição, ele está muito mais passível à crítica do que ser um crítico. E o presidente Lula está numa posição que ele sempre gostou, que é a posição também do confronto, mas também da crítica de ser oposição. Agora, Brando, até esse tipo de discussão que nós estamos acompanhando hoje do STF, na verdade, acaba favorecendo o ex-presidente Lula, não apenas no sentido jurídico, mas também de um questionamento em relação a procedimentos da Lava Jato. E aí eu coloco aquela relação conturbada que nós tivemos no final da participação de Sérgio Moro do governo Bolsonaro, né? Aí como é que ficaria o discurso do presidente Bolsonaro no combate à corrupção, com todo o atrito que ele teve com o ex-juiz Sérgio Moro? A gente sabe que junto ao eleitorado do presidente Bolsonaro, ele acabou saindo vitorioso, né? E Moro ficou sendo chamado de traidor. Mas no caso das eleições, se pensando em eleições mesmo, que parece até difícil a participação de Moro, porque ele não conseguiu decolar como preferência do eleitorado, até porque ficou no meio do caminho, né? De um lado os anti-Moro por causa do ex-presidente Lula, e agora também os que são bolsonaristas mesmo, que o criticam muito, não é? Como é que ficaria esse discurso do presidente Bolsonaro de combate à corrupção? Tá. Antes de falar do presidente Bolsonaro e do seu discurso, vale lembrar o seguinte, o ex-ministro Sérgio Moro, ele tem ainda potencial eleitoral e político, porque ele simbolizaria para uma classe de eleitores, para um grupo dos eleitores, que ele não seria nem Bolsonaro nem Lula. Talvez ele é o que simbolizasse mais claramente a negativa de concordar, né, tanto com o Bolsonaro quanto o Lula. Então, assim, não se pode colocar ainda Moro como carta fora do baralho, embora nesse momento ele esteja ali adormecido em estágio de latência. Agora, vamos pensar o seguinte, o discurso do Bolsonaro em relação à corrupção e este imbróglio que ele teve com o ex-juiz e também ex-ministro Sérgio Moro. O governo Bolsonaro se inicia com dois grandes pilares a sustentá-lo. Um dos pilares que foi campanha forte, que esteve presente na retórica da campanha eleitoral, foi o combate à corrupção. Então, nesse sentido, a força da Lava Jato, o desgaste do PT, a prisão do ex-presidente Lula, que estava preso e teve o Haddad concorrendo, né? Então, este discurso era um discurso que em 2018 cabia muito bem ao presidente Bolsonaro. As análises quantitativas e qualitativas indicavam que Bolsonaro não era entendido como alguém que estivesse envolvido com corrupção, porque nunca houve o nome dele diretamente envolvido no escândalo de corrupção. E essa forma dele falar, às vezes de maneira mais grosseira, deselegante, sem a liturgia do cargo,
por muita gente era entendido como um candidato autêntico. Então isso deu força para ele. Agora, além desta base, desse alicerce, que era o combate à corrupção, simbolizado logo no início do governo pela presença do Sérgio Moro, o ícone máximo da Lava Jato, tinha o outro pilar, o liberalismo, que era representado ali, que tinha o capital político do Paulo Guedes, que dava ao Bolsonaro ali aquela força. Infelizmente, no caminhar do governo, né, esses dois pilares ficaram comprometidos. No caso do liberalismo, bem mais pela pandemia, que obrigou a gente a ter a maior presença de Estado do que menos Estado, como os principais liberais tratam do tema. Agora, no caso da corrupção, foram as decisões do próprio presidente Bolsonaro, foi a saída do ministro Sérgio Moro atacando, lembrando que ainda está sob investigação uma possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, que levou o Moro a deixar o cargo e saiu atirando no presidente Bolsonaro, e por isso que o Moro é entendido pelos bolsonaristas como um inimigo, um adversário. Então, veja, nesse sentido, o discurso do presidente ele fica absolutamente prejudicado. No entanto, para esta fatia fiel de bolsonaristas raiz que defendem o presidente, pouco importa. Para eles, eles continuarão com o Bolsonaro de qualquer maneira. A grande questão é que ninguém ganha a eleição apenas com o eleitorado que lhe é cativo. Nem o Bolsonaro ganha a presidência da República na reeleição só com os bolsonaristas, e nem o Lula ganharia apenas com os simpatizantes e apoiadores ideologicamente ligados ao PT ou ao lulismo. A grande questão é que fica mais difícil do Bolsonaro avançar para o centro, né, para um eleitorado de centro, com esse discurso que agora chega em 2022 combalido. De novo, Bolsonaro sempre foi uma pedra robusta que arrebentava a vidraça dos outros. Hoje ele, na condição de presidente, e isso é a política, está na condição de vidraça. Veja que quando houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal para instalar uma CPI, como agora aconteceu também, o presidente Bolsonaro foi favorável. Agora que ele é presidente, ele não é favorável. Óbvio, questões políticas. No momento ele é oposição, no outro é situação. E isso existe na democracia com a rotatividade do poder. É isso, nós ouvimos Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, um abraço para você, para toda a equipe da Jovem Pan.